Bom dia. Bom dia. Então tá bom, né? Ninguém quis dormir à noite, não vai dormir agora também não, hein? Amém? Certo? Então é o seguinte, galera, nós vamos dar continuidade aí àquilo que nós estamos falando. Foi muito bacana o que o Ari introduziu aí, né, nesse ponto. A gente tem essa diferença, né, entre a honra e a lealdade. Muito bom. Por quê? Porque nós vamos fundamentar muita coisa a partir disso, tá bom? E, por exemplo, se a gente analisar a sociedade hoje, talvez a marca mais evidente, né, que nós temos nessa época aqui é o individualismo. Isso é algo novo? Não é algo novo, tá, gente? Por quê? Porque às vezes a gente tem os valores assim, faça o que quiser, quando quiser, na hora que quiser e se quiser. Né? Então nós temos muito isso, e às vezes isso tem sido gerado como um conceito muito forte de felicidade para nós, um conceito de vida. Né? E a gente quer a nossa independência, certo? E a gente quer a nossa vontade satisfeita a qualquer custo. Parecido com alguém? Parecido com muitos de nós, muitas vezes. Né? Então, na verdade, isso está presente, né, na nossa sociedade, e essa proposta foi a proposta que a serpente fez lá para Adão. Vamos lá voltar um pouquinho, no capítulo 3 de Gênesis, tá bom? Lá fala algo assim, né? Se alguém quiser abrir, pode abrir. Se não quiser, eu vou ler rapidinho, tá bom? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. Versículo 1. Que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos serão abertos, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, olha só que interessante, pessoal. Nós aqui vemos algo, tá, que não é novo para nós. Tudo isso vem da cobiça do homem, né, de ter autocontrole sobre a sua vida, de querer ser independente, de não querer realmente, né, que outra pessoa possa interferir naquilo que é a sua vida mesmo, de fato. Nós não queremos, não gostamos, nos sentimos expostos. Isso que o Ari falou também anteriormente vem cooperar muito com aquilo que nós vamos seguir aqui. E quando a gente analisa a palavra de Deus, ela diz que quando Jesus foi indagado por um fariseu, né, de qual era o resumo da lei, sei que muitos de nós sabem qual é também. Qual é o resumo da lei, pessoal? Amar uns aos outros, não, né? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? Que mais? De toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está lá. Né? Onde que está escrito? Na Bíblia, né? Beleza, pessoal. Está lá em Mateus 22, beleza? Certo? Então, isso aí são coisas que a gente conhece, nós já escutamos falar. Né? E o Ari já contou a história de como isso sucedeu várias vezes também. Então, olha só, sabe qual que é a implicação disso, meus irmãos? Que se amar apenas não basta. Não basta se amar, agora nós temos que amar o próximo. Então, o compromisso ele é maior. O compromisso agora ele é mais amplo. Né? Então, isso que Jesus diz tem que estar agora realmente enraizado no nosso coração. Né? Tem que fazer parte do nosso ciclo de vida. Não tem jeito de eu passar por esse planeta, por essa terra, e eu não influenciar o meu irmão. Não tem jeito de eu agora não gastar a vida com ele. E eu sei que tudo isso que nós estamos falando não é novo, gente. Não é nada novo. Mas nós temos que recordar muitas coisas para a gente poder avançar. Então nós começamos entendendo conceitos, para que agora a gente possa aprofundar um pouco mais. E sabe qual é a implicação disso, gente? Se a gente viver realmente isso tudo de fato aqui, pessoal, né, nós vamos ser uma igreja, ok, que cumpre realmente o seu propósito. Uma igreja que realmente entendeu aquilo que Jesus mandou fazer. E não aquilo que eu quero fazer. Sabe, e é bem interessante, porque se a gente tiver dúvida sobre a irmandade aqui de cada um de nós, eu não tenho dúvida do que Deus mandou a gente fazer. Deus mandou a gente amar os nossos irmãos. Certo? E na dúvida nós estamos amando é todo mundo.
amando todos. E aí, gente, hoje estar reunidos aqui, fazer parte de uma família, é privilégio. Nós sempre falamos que é privilégio. Lá em Romanos 8, 29, fala algo muito interessante. Ele fala algo a respeito de Jesus. Lá tem o versículo que fala assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então agora, pessoal, quem que é o primogênito? Cristo. Quem deve ser imagem e semelhança dele? Os outros irmãos. Quem são os outros irmãos? Somos nós. Somos nós, irmãos. Então, olha só, há uma responsabilidade, há um peso muito forte com as coisas que a gente tem conhecido, com as coisas que a gente tem experimentado juntos, com as coisas que Deus tem falado. Mas se isso não for verdade na minha vida e na sua vida, irmão, de fato a gente não colocar isso dentro do coração e começar a praticar, as coisas não têm sentido. Se a Bíblia menciona a importância dessa relação, irmão, nós temos que levá-la a sério. Por isso que o título até da pregação, que de hoje, aquilo que nós colocamos, está aí em todas as programações. O irmão é a coisa mais importante. É a coisa mais importante. E como nós temos tratado dessa relação? É que às vezes nós queremos tratar como primo. Que você vê de vez em quando, vocês podem brigar de boa, e daí você só vai ver no Natal ano que vem. Mas quando a relação está próxima, ela estreita, meu irmão, gera atrito. E esse atrito, meu irmão, nós já vimos que ele é normal. Mas aí nós vamos tratar por que viés. Porque muitas vezes a gente quer tratar a família de fora. A gente não quer tratar a família de dentro. Então, isso é algo que a gente tem que amadurecer. A relação familiar, a relação entre irmãos é algo que precisa ser amadurecido. Tem que caminhar para a maturidade sempre. Eu falo isso porque eu lembro muito bem quando a gente era criança lá em casa. Nós somos 4 irmãos. Gente, é muita coisa. É bom, mas é muito irmão. Então, assim, cada um tem uma maneira diferente de pensar. Mas lá é o seguinte, nós temos diferença de idade. Então, por exemplo, o Gustavo, ele é 2 anos mais velho que eu. Beleza. Agora, as minhas irmãs, elas já são... Nós temos 4 anos de diferença para elas. O Gustavo tem 6. É bastante. Então, eu e o Gustavo, nós nos acompanhávamos mais, Opa! E minhas irmãs se acompanhavam muito. Mas só que era interessante, tá? Eu lembro uma vez que nós saímos todos juntos com a minha mãe para visitar uma pessoa. Tá bom? E aí, gente, por exemplo, a gente não tocava o terror igual os moleques às vezes tocam hoje, se minha mãe olhasse assim, você já sabia o que fazer, ou o que não fazer. Não é verdade? E aí, pessoal, uma coisa muito interessante. Nesse dia tinha um jardim muito grande, um quintal grandão. E aí minha mãe falou, não, vocês podem brincar. A mulher também lá era de boa, E nós fomos brincar. E aí, vocês sabem como que é, irmão, a gente começa a implicar uns aos outros, não tem jeito. Por quê? Porque acho que é o natural da vida, Certo? E aí, gente, nós implicamos um pouquinho e aí saímos fora. Eu e o Gustavo, deixamos minhas irmãs por lá. E como era um quintal, nós tiramos chinelo. O que minhas irmãs fizeram com o chinelo da gente? Enterraram, mano. Mano, enterrou o chinelo, E aí, na hora de ir embora, com quem que a mãe vai brigar? Com quem está sem chinelo. Certo? Com razão. E minha mãe chega lá, não, cadê o chinelo de vocês? Não sei. Estava ali. Mas não estava. Certo? E aí é o seguinte, gente, gêmeos têm uma conexão assim, muito louca, Minhas irmãs são gêmeas. Certo? E aí, você perguntava para elas, o que vocês fizeram com o chinelo? Nós? Nada. Interrogou cada uma separada. Cada uma tinha a mesma história. Não, nós não fizemos nada. Gente, e aí, mãe sabe, No final, ela descobriu, minha mãe falou assim, olha, onde vocês colocaram o chinelo? Vocês não trouxerem esses chinelos agora, nós não vamos embora e vocês vão ficar de castigo. Então, beleza. Gente, foi elas lá, elas enterraram fundo o chinelo, gente.
desenterrou o chinelo, né? E trouxeram os chinelos depois, tá? Mas chegando em casa, gente, né, a relação, ela segue, ela continua. Por quê? Porque apesar dessas diferenças, né, nós estávamos lá nos divertindo, muitas vezes dessa maneira, mas a gente entendia, né, o propósito de ser família. Tanto que muitas vezes, né, mais para frente, nós ainda crianças, adolescentes, né, meus pais viajavam muito, muito mesmo. A gente ficava em casa, muitas vezes, os 4. Né? E aí, pessoal, tinha um senso de responsabilidade uns pelos outros, que essa diferença que a gente tinha, ela era irrisória. Irrisória mesmo. Então, olha só, alguém tinha que cozinhar, alguém tinha que fazer compra, alguém tinha que, como que fala, gente? Administrar o dinheiro. Para quê? Para que a família ali realmente, né, fosse uma família. Que a gente definisse bem os papéis e que essas coisas não definissem as nossas diferenças, que isso não importava. A gente se amava, apesar das minhas irmãs muitas vezes, né, se juntarem, tramarem contra nós, assim como nós também fazíamos o mesmo. Gente, havia, né, algo maior, havia uma honra. Havia uma honra. Né? E a gente trazendo isso para a igreja, pessoal, é da mesma maneira. Por quê? Porque a gente tem que se envolver na vida uns dos outros, de fato. Mas muitas vezes nós queremos enterrar os chinelos mesmo do povo. Né? E falar assim, ó, que se exploda. Né? Certo? Mas, irmãos, qual que é o compromisso que nós realmente temos de fato uns com os outros? Porque eu vou te falar, muitas vezes, né, não falo assim, nós somos tentados a abandonar essa vida aqui, irmãos. Se vocês acham que é difícil para vocês, para nós também é. Mas aí a gente lembra da palavra de Deus, dos valores, né, que a gente juntos reunidos, né, que a gente quando se reúne, meu irmão, nós falamos assim, é para animar uns aos outros, não tem lógica a gente se reunir para outra coisa. E aí, meu irmão, assim como o Ari compartilhou da caverna de Adulão, muitas vezes nós estamos sendo animados ali, é com esses detalhes mesmo, é que Deus vai fazer. E vai fazer, irmãos. Mas nós temos o privilégio de participar de tudo isso. Né? Então, por exemplo, nós estamos... Vou dar um exemplo prático. Hoje, minhas irmãs, elas não confessam a mesma fé que nós confessamos. Tá? Aliás, né, até as práticas delas são muito diferentes daquilo que nós praticamos. E muitas vezes isso era um conflito muito forte na minha casa. Né? Então, assim, abrindo o coração para os irmãos mesmo. E aí, eu lembro que eu não estava morando aqui. Né? E eu vou falar para vocês. A gente tinha uma certa dificuldade, porque a gente vinha aqui... Eu falava assim, eu tenho que reunir com a minha irmã. Eu sei que a minha irmã está num caminho que não é o caminho que nós estamos. Mas não é por causa disso que eu não vou estar com ela. Porque quem vai transformar não sou eu. Eu não vou transformar a vida dela, quem vai transformar é o Espírito Santo de Deus. No momento que Ele desejar. E muitas vezes nós estamos nos excluindo das relações. Né? Nós estamos saindo fora de uma responsabilidade que nós temos dentro da família. Né, porque as pessoas pensam diferente, agem diferente. Eu sei que há relações tóxicas, irmãos. Nós sabemos que há. Mas nós não estamos falando disso agora. Nós estamos falando daquilo que Deus mandou fazer. E sabe? E às vezes a gente olhar assim algumas coisas, é duro. Porque como você vai compactuar com certos detalhes? Não tem jeito. Mas quem vai fazer a diferença? Quem mostrar o exemplo. A gente quer transformação, mas a gente não quer ser exemplo. Né? A gente quer transformação, mas a gente não quer ser Cristo. Aqui fala na palavra de Deus, nós acabamos de ler, nós temos o exemplo, nós temos que ser Cristo. Então, irmãos, vai além. Vai muito além. Nós estamos falando, gente, de maturidade mesmo, de fato. Não é dessa que a gente bate no peito, tem um discurso bonito, a gente grita com a boca. Isso aí, irmão, tem que ser encarnado. Porque se não for encarnado,
Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença, irmão. Nós muitas vezes não temos compromisso com a vida do próximo, nós não temos compromisso com a dor do próximo. Eu não faço o mínimo esforço para me integrar. Não faço. Se é algo que eu não gostei, eu saio fora. Meu compromisso muitas vezes é comigo. É comigo, gente. Então nós temos que avaliar qual a motivação até do nosso fazer. Nós temos falado muitas vezes que nós preferimos que as pessoas venham e participem das relações. Por exemplo, vou falar uma coisa para vocês. Muita gente que ia estar aqui não pôde estar. Tá bom? E gente que ia participar da equipe de trabalho. O que nós falamos? Você vai ter tempo livre? Vou, eu posso ir tal hora só para o trabalho. Fala assim, não, irmão, não vem para o trabalho. Nós queremos que você venha desfrutar dos irmãos aqui. Porque para o trabalho, alguém que está aqui vai fazer. Não tem problema. Nós queremos que você desfrute dessa relação, que a gente se envolva na relação, que a gente se envolva na vida uns dos outros, e que, de fato, isso seja realmente uma família. Porque só há, de fato, uma integração, um engajamento, se a gente se responsabilizar e dizer que é parte. E não só dizer, realmente fazer parte disso. Tá bom? E olha só, gente, por quê? Porque nós fazemos as coisas a partir de uma identidade. Que é a identidade que a palavra de Deus diz que nós somos. Nós falamos muitas vezes, nós somos sal da terra, a luz do mundo. E se a luz, pessoal, ela estiver debaixo da cama, ela não vai iluminar. Mas se ela estiver em cima, da mesa, num estante, num lugar alto, ela ilumina toda a casa. E é isso que vai fazer a diferença. Uma das coisas que eu queria ler com os irmãos é o livro de Gálatas, Gálatas 5. Se puderem abrir, por favor. Versículo 13 ao 15. E aqui, gente, é um texto interessante. Eu penso que quando Paulo escreveu esse texto, eu acho que ele nunca pensou que ia ser tão contemporâneo. De boa mesmo, Gálatas 5, versículo 13. Lá fala assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame a seu próximo como a si mesmo. Aqui nós retomamos o outro princípio novamente. Mas se vocês se mordem, tá bom? E se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, olha só, pessoal, Paulo aqui chama atenção para algo interessante. Ele fala para a gente amar uns aos outros, mas ele também fala assim, cuidado, vocês muitas vezes estão o quê? Estão mordendo e estão devorando, estão comendo tudo que tem pela frente. Está comendo os irmãos, e comendo assim carne, tá bom, gente? Entendam, Então, nós somos chamados para viver essa liberdade. E dentro dessa liberdade que a gente foi chamado, nós queremos muitas vezes usufruir de intimidade. O que é correto? Nós temos que usufruir de intimidade. E a intimidade ela é boa. Tá? Mas quando a intimidade ela só é utilizada para o viés que me convém, ela não é boa. Ela não é algo de Deus. Porque muitas vezes eu quero sugar aquilo que eu posso, eu quero é comer. Então eu estou devorando o irmão. Isso, meu irmão, é parasita. Isso é algo parasita. O parasita, o que ele faz? Ele só usufrui de quem ele está, do hospedeiro dele. Então, indivíduos de uma mesma espécie, que vivem no corpo um do outro, na qual a relação ali é um sugar, tirar tudo aquilo que o outro ele pegou de energia. E muitas vezes nós temos sido assim nas nossas relações, nós temos sido assim na nossa família. E tem um outro, quem estuda aí também biologia, tem outro que é o mutualismo. Vocês conhecem? O que é o mutualismo? Que dois seres, eles também muitas vezes podem compartilhar muitas coisas, mas os dois são beneficiados nisso.
né, há cumplicidade, há intimidade, mas há alimento para os dois. Olha só que interessante. Então, nós temos aí também, né, muitas coisas que aprender. Então, meu irmão, se eu estou parasitando, eu estou dando lugar à carne. Porque a medida que eu estou medindo é a medida da conveniência. E não é a medida que a palavra de Deus nos ensina. E o amor que eu falo, muitas vezes, não é de amar o próximo. É de sugar do próximo tudo que eu puder. Até o quê? Até chegar à próxima vítima. Quando aquilo lá já não me convém, aquela relação, vamos para outra. Irmão, vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem do que eu estou falando. Por quê? Porque se a gente escutar algo que a gente não quer, nós não valorizamos. O Deus que a gente quer é o Deus que a gente, né, ao ler a palavra, a gente acredita que é. Né? Então, muitas vezes, aquilo que nós estamos fazendo juntos, de juntos descobrir verdades bíblicas, de juntos a gente poder crescer, a gente ignora. Sabe, meu irmão, Deus, Ele tem nos feito compartilhar, assim como muitos de vocês, as lutas que a gente vive. E que todos nós vivemos. Isso é bacana. Né? As lutas que a gente vive de acordo com aquilo que é a palavra de Deus que nos chama para lutar. Tá? E aí, gente, quando a gente faz isso, né, às vezes eu abandono o pacote da intimidade. Eu abandono mesmo. E não quero. Quantos já andaram com a gente, pessoal? E no dia do confronto, né, a pessoa nunca mais apareceu. Qual que é a relação que a gente quer com família? Né, então nós temos que começar a pensar. Né, fazendo essas coisas, eu não amo meu irmão. Eu nem o respeito nem um pouco. Ok? E, gente, eu nem tenho visto meu irmão como Jesus disse para eu ver. Porque Jesus vê a noiva dele perfeita, como o Ari mencionou. E a noiva dele é perfeita, irmãos? Será? Não é. E aí nós estamos exigindo muitas coisas dos nossos irmãos, que nós nem mesmo um exemplo nós temos dado. E, gente, tem um texto aqui interessante, nós vamos ler um pouquinho aí, Filipenses 2. Valeu. Lá fala assim, né, em Filipenses 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, Filipenses 2:2, tá, gente? 2:1, né? Desculpa. Alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, forte o texto, né? Muita gente fala assim, não, bonito, e é bonito, gente, mas vai ser mais lindo ainda se isso for encarnado. Aí, meu irmão, vai ser bonito, vai ser lindo de se ver, né? Porque aí não vai ser nós, não vai ser aquilo que eu quero, né? Nós vamos servir. E aqui fala para a gente considerar o outro o quê? Maior do que eu. E muitas vezes nós consideramos o outro menor do que eu, porque ele chegou agora.
Então, olha só. O que nós estamos vivendo? O que nós estamos entendendo de palavra? O que nós estamos entendendo de relação? Né? O mais sagrado aqui é o meu irmão. Essa é a relação mais importante que nós temos agora. E é servi-lo. Jesus deu exemplo. Jesus se esvaziou. Se esvaziou lá da sua forma de Deus e veio a uma forma de quê? De servo, um corpo como o meu e o seu. Um corpo que tem que tomar banho, senão vai feder. Um corpo que tem que fazer cocô. Um corpo que soa, que transpira. Irmão, igual eu e você. E olha só, gente, um exemplo muito interessante. O que Jesus fez com os que estavam com ele? Né? Antes, às vezes, lá da última ceia também. Jesus foi lá e lava os pés dos caras. Por quê? Porque ele estava dizendo que ele tinha compromisso de servir. Agora, meu irmão, você coloca aqui, nós não queremos lavar a pé, não. Falou assim, desse cara aí, distância. Eu não tenho parte com ele. Eu sou superior a ele, mas bem ele que devia vir lavar o meu pé. Então, irmãos, olha só como é essa relação, como nós estamos vendo as coisas, que não é pelo viés como Deus vê. Se você se considera superior, você está dando lugar ao diabo e feio, irmãos. E sendo manipulado por ele, para não dizer sendo servo dele. Se esvazie, irmão. Sirva. Compre as brigas que a palavra de Deus tem nos chamado para comprar. A gente muitas vezes quer exaltação, como Cristo foi exaltado, mas a gente não quer esvaziar da glória. Exaltação a gente ama, mas esvaziar da glória, ninguém quer. Então, por exemplo, quando a gente chegou aqui, nesse lugar, estava tudo organizado, tinha comida pronta. Quem fez, irmão? Quem fez? E todo mundo que fez está pagando 90 conto. Está pagando o preço que eu e você estamos pagando. Mas alguém foi lá e serviu, e deu a vida, se esvaziou. Você não tem nem o nome de alguém ali. É claro que a gente sempre agradece a cozinha no final, que é muito bacana. Mas, gente, ninguém está esperando isso, não. Então, assim, ontem eu sei que é o dia da chegada. Nós estamos chegando aos poucos. O pessoal da cozinha já tinha acabado de servir. Fizeram mais macarrão depois. Tinha um compromisso de fazer de novo? Não tinha. Não tinha, irmão. Mas e que eles estão pensando? Eu tenho que servir o outro. Ah, dormir mais tarde, vou ficar mais cansado. Estou servindo o irmão. Os mais maduros, meu irmão, ensinam. E eles dão a vida pelos mais novos, pelos menos maduros. Por quê? Porque a gente vê neles um exemplo. E aí, meu irmão, nós só vamos fazer as coisas a partir de um exemplo. Nós não podemos exigir o que nós não ensinamos. Não tem como eu falar assim, ó, lava um banheiro. E eu não lavo. Arruma as cadeiras. E eu não arrumo. Né? Então, essa é a nossa relação que muitas vezes a gente tem. Agora, eu queria que a gente tivesse muitas vezes um momento de reflexão daquilo que a gente tem vivido até aqui. Né? Porque tudo para nós, às vezes, é muito difícil. O Ariovaldo leu um texto, quarta-feira, que mexeu muito comigo. Né? Ele leu lá no livro de Atos, do 18 ao 23. Ele fala assim, ó, quando chegaram, né, lhes disse, vocês sabem como vivi o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei na província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Isso aqui Paulo falando, tá? Fala, vocês sabem que eu não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali.
Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa de prisões e sofrimentos que me esperam. E aí, meu irmão, ele fala assim, ó, eu servi a vocês. E ele sabe o que espera lá para frente. Né? Hoje nós lemos uma história linda. Nós sabemos o final. Mas, irmão, a gente não quer viver o processo. A gente quer que Deus faça assim, aqui e aqui. Agora, esse processo, onde Paulo fala que ele ensinou, onde foi sofrido, onde ele foi preso, onde ele foi torturado, né, com chicotada, a gente não quer viver isso. A gente não quer dar vida pelo nosso irmão dessa maneira. A gente não quer ter esse compromisso com a família. A gente fala que a família, né, ela é até aqui. Então, meu irmão, isso não é estar do lado de dentro, isso é estar do lado de fora. Isso é estar do lado de fora. E minha reflexão, né, nessa manhã, que eu queria que você realmente conversasse com Deus, como nós temos vivido a nossa vida até aqui, em relação a tudo aquilo que nós temos falado, né, durante esses anos de caminhada. E se você realmente quer mudar de atitude. Isso eu gostaria que a gente pudesse orar nessa manhã, né, que a gente tirasse aqui 1 minuto, para a gente poder pensar sobre isso. Né, para a gente ver as coisas de maneira diferente. E se você entende que nós vamos ver as coisas de maneira diferente a partir de agora, meu irmão, nós queríamos orar por vocês também. Então, Marcelão, vamos finalizar aqui essa parte, tá bom? E aí nós vamos orar agora, irmãos. Amém? Amém?